Gente, muito bom dia, honra e glória seja dada a Jesus, tá? Ter você aqui no Devocional é glória ao Senhor Jesus e que esse momento seja de fato um momento de comunhão, que nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com Jesus. Eu quero impulsionar você hoje a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Jesus no templo. Vamos falar hoje como foi a visita de Jesus em um templo religioso. O que Jesus fez e o que Ele nos ensina com essa mensagem, o que podemos aprender com isso. Bom dia, Espírito Santo, que o Senhor seja todo dia pela manhã a luz em minha janela. Luiz Guilherme, você não se cansa de pedir que Ele seja a luz na tua janela todo dia? Nós já estamos aí há quase 90 dias, quem está comigo desde a virada do ano, há quase 90 dias aqui, todo dia lendo a Bíblia, orando pela manhã. Não é maravilhoso, gente? Imagina como não vai ser no último dia do ano. A minha caneta marca-texto está aqui, olha. Eu tenho a minha. Toda leitura que eu faço a minha anotação. Luiz Guilherme, eu não tenho essa caneta. Pega uma caneta comum, tem aqui uma da minha esposa. Eu não tenho uma caneta comum. Gente, pega um lápis, pega alguma coisa. Faz a sua anotação, anota no papel, anota na agenda. Vamos se relacionar com Cristo. E como é o meu hábito, toda manhã eu convido você a orar comigo. Então, se você puder, coloque a mão em cima da Bíblia, leitura bíblica, Evangelho de Marcos, capítulo 11, tá? Deus e Pai, nós mais um dia te louvamos, bendizemos o teu nome, te adoramos, te agradecemos, rendemos glória ao Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda adoração, de toda exaltação e de todo louvor. Senhor, cuida, direciona os nossos passos no dia de hoje, clareia a nossa mente para entender a tua palavra, não entender somente a letra, mas entender o Espírito, Pai. Ensina a gente a ter uma fé verdadeira, pura, sincera, como o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Gente, já deu bom dia para Jesus? Caso você queira, faça isso publicamente, diga: Jesus, eu te amo. Diga isso, gente: Jesus, eu te amo. Tem muitos de vocês que têm dificuldade devido à trajetória da sua vida, de falar a palavra eu te amo. Mas você pode falar para Jesus isso, porque Ele também te ama, Ele tem um carinho imenso pela sua alma, tá? Vamos ler o versículo 15, Evangelho de Marcos 11, versículo 15. Jesus no templo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar. Jesus, hein, gente? O mesmo Jesus que a gente prega, que Ele é amor, que Ele é misericordioso, que Ele é paz, né? Às vezes as pessoas elas têm uma ideia de Cristo que apazigua tudo, que cura as feridas. Sim, esse é Jesus. Mas Jesus também é justo. E às vezes, para que o ser humano entenda, Ele permite a gente entrar em algumas situações, muitas das vezes dolorosa. Tem gente que se volta para Deus no amor, mas tem gente que só vai para Deus na dor. E olha o que Jesus fez. Quando Jesus entrou ali no templo, Ele começou a expulsar os que ali vendiam e também compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, eu vou grifar essa parte que Jesus disse: não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam. Agora eu vou grifar essa parte também. Porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Leia comigo mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, versículo 18. E os principais sacerdotes, escribas, escriba, gente, era quem escrevia, era quem digitava, era quem manuseava, escrevia as leis, compartilhavam textos na época.
Então eles estavam no templo a todo momento e tudo que era dito eles estavam escrevendo. Os principais sacerdotes e escribas ouviam isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam. É aqui que Deus quer chegar hoje, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Veja bem, às vezes as pessoas pregam e falam assim: eu sigo Jesus, eu sou a igreja, Jesus me basta. Exatamente, Jesus me basta. Mas quando eu falo Jesus me basta, junto com a palavra Jesus, vem também a sua doutrina. Não a doutrina que o Luiz Guilherme criou. Não a doutrina que a igreja do Luiz Guilherme criou, embora possa ser uma doutrina baseada em princípios, em fundamentos bíblicos, leais e legais à palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que uma doutrina é ruim. Não é isso. Uma doutrina, ela é feita para ser seguida, obedecida. Consegue entender? Se eu congrego numa igreja e ela tem uma doutrina, e eu digo assim, eu não concordo com essa doutrina, então o que eu estou fazendo no lugar onde eu discordo com o que está sendo feito? Eu tenho o livre-arbítrio e o poder de escolha de me mover quando, a hora e o momento que eu quiser. Só que, gente, carregar o nome de Jesus e amar Jesus é carregar a sua doutrina, é carregar os mandamentos, é carregar a presença do Senhor dentro de nós. Você consegue entender que vai além de uma vestimenta, vai além de uma roupa que eu uso, vai além de ter ou não uma televisão dentro de casa, vai de um coração puro, de um coração sincero, de um coração verdadeiro, de uma fé leal, de uma fé honesta. Existe fé desonesta, gente. Existe fé hipócrita. Existem multidões e multidões que adoram a Deus em suas igrejas, dentro dos seus templos, alguns fazendo do nome de Jesus um covil, fazendo do nome de Jesus um lugar onde não se fala de salvação. Você hoje vê mensagens muito lindas, até as músicas de hoje em dia, elas falam muitas das vezes mais do nosso eu, né? Do nosso ego. Não se faz mais hino, é raro ver hino como antigamente. Esse hino de 20 anos atrás já tocava os corações, eu lembro de muitos no início da minha conversão a Jesus Cristo. Imagina você que tem um pouquinho mais de idade, lá atrás, quando não havia internet, lembra aqueles hinos que tocavam a alma, que fazia você chorar, que confrontava o teu eu? É sobre isso, esse é o Evangelho que tira de dentro de nós o nosso eu, a nossa vontade, o Evangelho que faz exatamente se cumprir isso aqui, ó. Olha a promessa que eu estou carregando aqui no meu braço. Venha o teu reino. Junto com o reino de Deus vem a doutrina de Deus, que faz a gente renunciar. Gente, quantas coisas que eu faço pelo amor a Deus, pelo amor ao Senhor, que às vezes eu não sentia vontade, ou não sinto vontade. Por exemplo, não é todo dia que eu tenho vontade de orar. Não é sempre que eu tenho vontade de jejuar. Às vezes eu vou dizimar e eu penso, poxa, eu podia fazer algo com esse valor. São muitas coisas que vêm, mas eu faço aquilo porque é uma doutrina vinda de Deus, vinda do céu. Eu preciso orar, senão eu vou esmorecer. Eu preciso jejuar, porque senão a minha carne vai enfraquecer. Eu preciso dizimar, porque isso aqui é mandamento, isso aqui é bíblico, é honra, é amor, é consideração ao meu Deus. Você consegue entender como uma coisa conecta a outra? E Jesus, ele viu que as pessoas estavam distorcendo o templo, levando de uma maneira totalmente contrária com a doutrina dele. Ele virou mesa, ele virou os objetos, ele não permitiu que ninguém entrasse carregando nenhum tipo de comércio dentro do templo. Jesus, ele queria que as pessoas vivessem de fé, de fato, uma fé verdadeira, pura, sincera. Jesus vê uma mulher prostituta, aliás, pega em adultério, considerada prostituta na época, as pessoas pontam a apedrejá-la, porque era uma lei.
Jesus chega, levanta aquela mulher, cadê os teus acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, as pessoas começam a sair, Jesus levanta ela pela mão e diz, filha, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Então vai, você está perdoada. Só que não peques mais, porque vai te suceder coisa pior. Jesus vê um paralítico, e Jesus chega até ele e diz assim, os teus pecados estão perdoados, acabou. Você conseguiu entender como uma fé pura, simples, e Jesus presente, coisas boas acontecem? Às vezes a gente quer esperar um show, tem gente que quer ver um show, algo mirabolante, algo fora do comum, algo extraordinário, ela quer uma revelação, ela quer algo assim que venha fazer ela chorar todo dia. Gente, a palavra de Deus basta. Escreva aqui nos comentários, por gentileza, a palavra de Deus basta, a palavra de Deus me basta. E quando você começa a viver aqui, amando essa palavra, tá? Aqui, a minha Bíblia. Você começa a viver e você começa a se relacionar com a Bíblia Sagrada, com a palavra do Senhor, você começa a mudar o teu jeito até de se comportar. Você começa a ter domínio próprio, direcionamento, direção, sabedoria. Você começa a ter visão, você começa a clarear. Deus, onde Deus está presente, coisas boas acontecem. Gente, coloca Deus em tudo que você fizer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, o devocional de hoje, essa mensagem que Jesus, ele entra no templo e ele impõe a doutrina dele e quebra a doutrina que aqueles homens estavam criando, que era contrária à vontade do Senhor, mostra para a gente que seguir Jesus, obedecer a palavra dele, também exige em nós uma renúncia. Em abrir mão, muitas das vezes, do nosso eu, da nossa vontade. No dia de hoje, aqui no devocional, para encerrar essa mensagem, você teria coragem de orar ou escrever aqui, venha o teu reino na minha vida, Senhor? Sabe, gente, às vezes a gente julga tanto, né, quem estava lá na porta do templo vendendo, com mesas, com pomba, fazendo negócio, e a gente diz, como que pode comercializar o reino de Deus? Que povo hipócrita! Mas quantas vezes chegamos até o reino de Deus também preocupado com bênçãos materiais? Esquecemos o principal, primordial, que é a eternidade. Às vezes julgamos aquelas pessoas e temos atitude semelhante. Não é pecado pedir, não é pecado orar. Sabe o que é pecado? Priorizar mais o que é terreno do que aquilo que é espiritual. Nesse mundo, a gente pode ganhar, pode perder, mas se tem uma coisa que é eterna, é o nosso nome no livro da vida. Por isso que na paixão de Cristo, no dia da paixão, sexta-feira, 18 de abril, eu vou fazer uma Santa Ceia online. Você talvez se sente indigno. Você diz assim, eu não sou casado no papel, eu não sou merecedor da ceia, eu nunca participei da ceia. Eu quero fazer uma Santa Ceia para você. Quem é que diz se você pode ou não? É o pastor Guilherme? É a minha igreja? É um outro homem pecador como você que vai dizer se você pode ou não? Quem tem que ver se você está apto para participar e sentar à mesa com Cristo é você. A salvação é tua. É o teu nome no livro da vida. É claro, você não vai beber do sangue do corpo de Cristo e sair para o pecado. A mesma boca que participa da comunhão de Jesus é a mesma boca que tem vício, que tem álcool, que fala palavrão. A Santa Ceia não é para quem é perfeito, é para quem é sincero. Jesus sentou na mesa com Judas, que negaria ele, Judas que trairia ele, sentou com Pedro que negaria ele. E Jesus serviu a Santa Ceia para todo mundo e nos ensinou dizendo, e toda vez que fizer isto, fazei em memória de mim, tá? É uma maneira que eu encontro de transbordar. Se você quer preparar para estar na Santa Ceia comigo, você vai preparar na sua casa. Eu vou falar isso mais nos próximos vídeos. Inclusive, será a Santa Ceia transmitida para quem é membro oficial aqui da minha igreja online. Tá, gente? Eu poderia colocar aqui publicamente, mas é uma maneira que eu encontro de transbordar na minha comunidade, na minha igreja online. Então, se você está aqui e esse momento faz bem para você, clica no link que está aqui no primeiro comentário, escolha, tem membro fiel, membro VIP, semeador do reino, uma das 3 opções, eu quero colocar o seu nome aqui no óleo e orar por você. Inclusive, eu vou colocar hoje, vou dar boas-vindas a Thaís Carvalho, que voltou a ser membro oficial, a Vanessa Santos,
Moênia Costa e Raimundo Santos. Tá aqui, ó, muito bem-vindo à minha igreja online. Amanhã eu quero ler o seu nome, colocar no azeite também. Tá aqui, ó. E eu oro todo dia, de manhã, de tarde, de madrugada, que seja a presença de Deus envolvendo a sua vida. Amém? Eu quero amanhã ler o seu nome, seja muito bem-vindo, prepare o seu coração que a cada dia nesse devocional você vai viver coisas lindas. Olha, quando a gente busca em primeiro lugar o céu, os bens materiais, as demais coisas são acrescentadas. Deus te abençoe. Se não curtiu o meu vídeo, faça isso, eu fico muito feliz. Até amanhã.